lei de Coulomb, certo? Bem, pessoal, a lei de Coulomb, ela trata da força de interação entre duas cargas pontuais ou pontiformes, certo, pessoal? Vamos lá. A gente já viu que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, certo? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma carga positiva e uma carga também positiva. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma força de repulsão, pois elas possuem o quê? O mesmo sinal. Nessa outra situação, eu tenho o quê? Uma carga positiva e uma carga negativa. Então, vai ocorrer uma força de atração, pois elas possuem o quê? Sinais contrários. E a lei de Coulomb, pessoal, ela possibilita determinar, certo? A força elétrica, ou melhor, a intensidade da força elétrica entre essas cargas aqui, entre cargas pontuais, ou seja, que possuem dimensões desprezíveis, certo? Então, aqui a gente tem a expressão da lei de Coulomb, que nos diz que F é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por D ao quadrado, ok? Onde esse F aqui é a força elétrica, cuja a unidade, né, a gente já sabe, no Sistema Internacional de Unidades, força é dada em newtons, certo? Esse K é a constante eletrostática do meio. Então, pessoal, esse K aqui vai depender do meio onde essas cargas estão imersas, certo? Elas vão estar imersas na água, vão estar imersas no vácuo, enfim. A gente utiliza bastante, certo? No vácuo, certo? Onde K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Aqui é o valor da constante eletrostática do vácuo. E vocês guardem esse valor aqui que a gente vai utilizar bastante. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, cuja unidade é o Coulomb, né? No Sistema Internacional a gente sabe que é dada em Coulomb. E D é a distância entre as cargas, certo? A distância entre as cargas, que a gente sabe que no Sistema Internacional, a distância é dada em metro, ok? Bom, pela própria equação, gente, ó, a gente analisando aqui essa equação, a gente consegue perceber que quanto maior, gente, o valor das cargas elétricas aqui, o que acontece com a força? Maior vai ser a força, concordam? Quanto maior o valor das cargas, maior vai ser o quê? A força. Gente, e quanto maior a distância, o que acontece com a força? Quanto maior a distância, menor vai ser a força, certo? Então, o enunciado da lei de Coulomb nos diz que a força é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse é o enunciado da lei de Coulomb. Então, repetindo, a lei de Coulomb, né, nos diz que, o enunciado da lei de Coulomb nos diz que a força é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, ok? E a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, pessoal, agora vamos resolver, certo, algumas questões. A primeira questão diz o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde K, certo, pessoal, é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E a questão quer saber, né, a força de interação entre essas cargas. Vamos lá. Conforme o enunciado da primeira questão, a gente tem que Q1 é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, certo? Q2 também é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. O valor da constante eletrostática no vácuo é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? E a distância entre as cargas é igual a 30 centímetros, certo, gente? 30 centímetros é igual a 30 vezes 10 elevado a menos 2 metros ou 3 vezes 10 elevado a menos 1
metro, ok? Então vamos lá, a questão quer saber a força de interação, certo, entre as cargas. Então vamos lá, pessoal. Vou repetir aqui o F, certo? Qual o valor de K? K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Módulo de Q1, gente, o módulo de Q1, ó, Q1 é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6, o módulo de Q1 vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 6. Módulo de Q2, ó, Q2 também é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6, então o módulo de Q2, né, é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre D ao quadrado. Gente, qual o valor da distância? Eu vou utilizar aqui, ó, perceba que a distância estava em centímetros, né, no enunciado da questão, só que a gente precisa colocar de acordo com o sistema internacional, então em metros. Então, tenho aqui que a distância vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Só que ao quadrado, não esqueça, elevado ao quadrado, ok? Então, vamos lá, pessoal. 9 vezes 8 é igual a 72, certo? Vezes 8 é igual a 576. Vai ter a base, certo? E somos expoendo. 9 mais menos 6 mais menos 6. Quanto é que dá aqui, gente? Ó, vamos lá fazer aqui o jogo de sinais. Mais por menos, menos. Então, aqui menos 6. Mais por menos, menos. 9 menos 6 é igual a 3. 3 menos 6 vai ser igual a... Conserva o sinal, número maior e subtrai. Então, vai dar menos 3, ok? Então, vamos lá. E aqui, como fica? Gente, 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Menos 1 vezes 2 é igual a menos 2. Então, aqui eu tenho uma divisão de potência de base 10 agora. Eu vou dividir os números que antecedem a potência, vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 576 dividido por 9, gente, é igual a 64, ok? Conservar a base e subtrair os expoentes. Então, ó, menos 3 menos 2, ó, fazendo aqui o jogo dos sinais, menos com menos, mais. Menos 3 mais 2 vai ser igual a menos 1. Então, aqui o expoente é menos 1. Gente, percebam que a gente não tem nas alternativas um resultado dessa forma. O que eu vou fazer? Ó? Vejam só. 64 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 6,4, ok? 64 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 6,4. Então, qual a unidade de força? Newton. Então, pessoal, eu tenho que a força de interação entre as cargas é igual a 6,4 Newton. A força é de atração ou de repulsão? Gente, percebam que as cargas possuem o quê? O mesmo sinal. Então, se elas possuem o mesmo sinal, as cargas vão... a força vai ser de repulsão, certo? Quando as cargas possuem o mesmo sinal, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, a força vai ser de repulsão. Com isso, a gente tem que a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Então, a gente tem que a força de interação entre essas cargas é de repulsão igual a 6,4 newtons, ok? Então, a alternativa correta, letra A. Bom, pessoal, a segunda questão nos diz o seguinte. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 4 microcoulomb e Q2 igual a menos 6 microcoulomb, estão colocadas no vácuo a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Qual é o módulo da força de atração entre elas? E a questão nos fornece que K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9
Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, pessoal, vamos lá. Conforme o enunciado dessa questão, a gente tem que Q1 é igual a 4 microcoulomb, certo? 4 microcoulomb é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, ok? Q2 é igual a menos 6 microcoulomb, certo? Menos 6 microcoulomb é igual a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, né? O valor da constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, certo? E a distância entre essas cargas, conforme o enunciado da questão, é de 60 centímetros. Gente, 60 centímetros é igual a 60 vezes 10 elevado a menos 2 metros ou 6 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Bom, pessoal, a questão quer saber, né, o módulo da força. Então, vamos substituir aqui os valores. Então, vou repetir o F, certo? Qual é o valor de K? 9 vezes 10 elevado a 9. Módulo de Q1, gente, o módulo de Q1, ó, Q1 é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6, então o módulo vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6. Módulo de Q2, gente, ó, Q2 é igual a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. O módulo vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 6. Ok, pessoal? Sobre a distância ao quadrado, certo? Então, a distância é 6, vou usar essa aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 1. Cuidado não esquecer que é elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Gente, 9 vezes 4 é igual a 36. 36 vezes 6 é igual a 216. Conserva-se a base e soma os expoentes, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, ó, vou somar os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Ó, 9 mais por menos, menos 6, mais por menos, menos 6. Então, aqui eu tenho 9 menos 6 é igual a 3. Vou repetir aqui, menos 6. 3 menos 6, conserva o sinal do número maior, certo? E subtrai 6 menos 3, 3. Então, aqui o expoente vai ser igual a menos 3, ok? Vamos lá. 6 ao quadrado é igual a 36. Aí, menos 1 vezes 2 é igual a menos 2, ok? Então, aqui eu tenho uma divisão de potência de base 10. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir os números que antecedem a potência, conservar a base e subtrair os expoentes. Então, pessoal, 216 dividido por 36 é igual a 6. Conserva-se a base e vou subtrair os expoentes. Menos 3, ó. Menos 3, menos 2. Então, aqui eu tenho menos 3, menos com menos, mais. Menos 3 mais 2, conserva o sinal do número maior e subtrai. Então, o expoente aqui vai ser menos 1. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho que a força é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1 Newton, certo, pessoal? Esse aqui é o valor do módulo da força. É isso, pessoal. Até a próxima.